Olá pessoal, hoje estou fazendo um teste com uma câmera nova aqui, de webcam, para gravar esse conteúdo. Espero que dê certo, áudio, vídeo, enfim, vamos lá. A gente quer trabalhar com vocês e trazer uma mensagem a respeito de uma personagem muito importante do Antigo Testamento. Quem não é importante no Antigo Testamento? Ele é fruto de uma série temática de pregações, de transmissão da Palavra de Deus, na Milk Paranauá-Mirim, aqui na cidade de Joinville. Essa mensagem eu levei ali no mês de abril, no dia 26 de abril, para ser mais exato. E nós falamos sobre Esther. A temática era Mulheres da Bíblia, e coube a mim falar sobre Esther num domingo. Então, me acompanhe, vou destrinchar algumas coisas a respeito do livro e da história de Esther. Tem uma frase que diz que... desculpa, meu nome é Cláudio, né? Caso você esteja aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Se tu gostasse, compartilha, curta, comente com seus amigos para que o canal seja ativo aí na comunidade. Bom, tem uma frase que diz que o que nos move não são as respostas que encontramos, mas sim as perguntas que fazemos. Portanto, hoje, agora, quero lançar para você algumas perguntas para refletirmos e vamos conhecer de forma geral a história de Esther e como as decisões dela e que estão relatadas no livro que leva o seu próprio nome podem nos inspirar ou nos ajudar a tomar as melhores decisões. A grande questão que quero trazer para a nossa reflexão é por qual motivo eu estou aqui? Qual a razão de você estar aí? O que te motiva a estar em determinado lugar, em determinada comunidade, seja numa igreja, seja numa entidade de classe, seja participando de algum grupo, enfim. O que te motiva, o que te leva? Qual é o teu propósito de estar lá? Vamos aprender com Esther algumas lições que talvez sejam muito importantes para as nossas vidas também. Para a gente contextualizar um pouco, e só para você se situar, a história de Esther, ela acontece numa região que hoje a gente conhece como Oriente Médio, e principalmente ali na região onde está tendo aquele conflito entre o Irã, Israel e os Estados Unidos. Mais propriamente na região do Irã, naquele país. Esther era judia e ela estava ali. Mas a gente já vai conhecer um pouquinho mais como ela chegou até ali e o que ela estava fazendo. É mais ou menos há 2.400 anos que ocorre a história de Esther. E, claro, o relato bíblico que a acompanha. Na época, o local ali era chamado de Pérsia. Inclusive, alguns dos povos que ali estão até hoje são chamados de persas. E quem reinava era Xerxes, que algumas traduções bíblicas traz como Assuero, o grande rei Xerxes. Uma característica peculiar do livro de Esther é o fato dele não mencionar em suas linhas, contudo, não mencionar Deus em suas linhas. Contudo, os estudiosos reconhecem a mão da providência divina no livramento do povo judaico, conforme a gente vai ver. O livro de Esther, portanto, parece querer trazer aos leitores hebreus da sua época a importância da observância dos acontecimentos neles relatados, e para nós também hoje. A providência divina e a instalação da comemoração da festa do Purim, que é celebrada pelos judeus até os dias atuais. No capítulo 1 de Esther, nós somos apresentados a Assuero, ou Xerxes, rei sobre todo o Império Persa da época. Era um reinado também caracterizado por festas, banquetes, e em um destes eventos ele pede, à época, a presença da rainha Vasti, que era a rainha daquele momento, para que ela se apresentasse a ele, como um troféu, como uma espécie de galardão, uma recompensa que ele tinha. E ela o recusa. Tal atitude enfurece a Assuero, e ele decide afastar a rainha do seu trono, através de um edito real que foi mandado para todo o Império Persa daquele tempo. No capítulo 2 de Esther, no versículo 1 a 20, nós temos a escolha da nova rainha. Após o edito do rei Assuero e com a destituição de Vasti, é feito um processo de escolha da nova rainha. É como se fosse feito um concurso de Miss Universo da Pérsia, do grande império. Foram trazidas na presença do rei as mulheres mais lindas, mais formosas, mais bonitas de todo o reino, para que ele o escolhesse quem seria a nova rainha.
Em Esther, no capítulo 2, do versículo 5 a 7, a Bíblia diz assim: Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mordecai. Em algumas traduções traz como Marduk, filho de Jair. Preste atenção nessa informação. Era da tribo de Benjamim, e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mordecai tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mordecai a criou como sua própria filha. Essa é uma informação muito importante que a gente tem. Aliás, todo esse texto que a gente acabou de ler, ele tem várias informações. Mordecai, judeu, ele era da tribo de Benjamim, o mais novo dos filhos de Jacó. Haviam sido deportados de Jerusalém, da Judéia, para a Babilônia, depois para o Império Persa, né? Mordecai tinha uma prima, muito jovem, atraente, que se chamava Esther. O pai e a mãe de Esther morreram, faleceram. Então Esther logo era órfã. E essa característica não é incomum no dia de hoje. Até na comunidade ali no que a gente atua, no bairro Paranaguamirim, tem a Associação Ecos de Esperança, que faz essa mediação, acolhimento de crianças em estado de vulnerabilidade, muitas crianças órfãs. E o livro de Esther traz essa informação de que ela também era órfã. Hadassa significa murta, que era um dos nomes de Esther, Hadassa, em hebraico, que era um arbusto muito perene, muito bonito, que florescia no deserto e exalava um perfume harmonioso. Essa árvore, esse arbusto, simbolizava a restauração, paz, alegria e a generosidade divina depois de um período de seca, onde se brotava e se exalava um perfume muito cheiroso dessa planta no deserto. Esther, provavelmente, em persa significava estrela. Talvez você conheça alguém com o nome de Esther. Pode ser que sim, pode ser que não. Esther, geralmente, se você conhece, é porque ela é filha de algum cristão, evangélico, católico, enfim, é filha de algum cristão. No capítulo 2, do versículo 17, nós temos o coroamento de Esther. Ali a Bíblia diz que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça, agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Esther ficou como rainha por cerca de 13 anos, e ela influenciou na reconstrução de Jerusalém, mais tarde por Neemias. Capítulo 2 de Esther, no versículo 20, a gente lê que Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem de sua família. Ela ainda seguia as instruções de Mordecai, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Esther aqui omite que ela era judia, que ela, mesmo sendo escolhida como rainha, ela não se declara que ela vinha daquele povo judeu que tinha sido trazido para o cativeiro babilônico. Não, isso ela não fala naquele momento. Portanto, e aqui é interessante que o texto diz que ela havia ainda e seguia as instruções do seu primo, mesmo depois de ter sido escolhida como rainha. Portanto, Esther ainda continuava sendo obediente a seu pai adotivo, ou seu primo adotivo, né? Em Esther capítulo 3, nós temos a seção do quarto personagem que a gente encontra aqui. A gente vê a história de Assuero, de Mordecai, de Esther e agora entra Amã. Assuero eleva a Amã como um supervisor maior de todos os que deveriam se inclinar perante ele, conforme ordenara o rei. Mordecai não o faz, porque os judeus não se inclinavam perante ninguém, o que desencadeia um ódio mortal em Amã a ponto de expedir uma ordem para aniquilar todos os judeus do reino. Algo semelhante aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler propõe a solução final para exterminar os judeus da Europa. Os judeus se puseram, naquele período persa de Esther, a orar e jejuar, diante da trágica decisão. Esther procura saber o que está acontecendo. Ele é informado por Mordecai o que Amã havia pedido ao rei e que foi aceito, a saber, o extermínio de todos os judeus. Eles, sabendo então que eles corriam o risco de serem exterminados, oram em jejum.
Ao tomar conhecimento disso, Esther entendeu que ela não tinha forças para poder mudar a situação e nem influenciar o edito do rei. Contudo, Mordecai, ao saber da resposta de Esther e ciente da posição que a destacava no reino, diz no livro de Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: Não pense, por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Duras palavras aqui de Mordecai para Esther. Colocou ela contra a parede, trouxe ela a realidade e a verdade dos fatos que poderiam sobreviver. Quem sabe, e ele continua, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Vou repetir esse versículo que é muito importante para nós. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Mordecai, ao que parece, como um profeta, entendia que mesmo que Esther se negasse a conversar com o rei, Deus os livraria de outra maneira. Mas, de qualquer forma, a providência de Deus fez com que uma judia se tornasse rainha, justamente no momento em que o povo judeu corria risco de extermínio. Se tal fato se concretizasse, é claro, Jesus não teria vindo. Então, nós supomos que o povo judeu iria sobreviver de uma forma ou de outra. Mas qual foi a atitude e a resposta de Esther à pergunta e à provocação de Mordecai? Em Esther, capítulo 16, nós lemos: Vá, disse ela, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Observamos aqui que Esther foi uma mulher de coragem e de princípios. O que será que eu e você faríamos numa situação parecida como esta? Se precisássemos tomar uma decisão sobre ficar no conforto do palácio e deixar as coisas acontecerem, ou intervir e mudar uma realidade desafiadora. Você já se perguntou por que, mais uma vez, está onde está? Qual é o propósito da sua vida? Que posição você ocupa na sociedade, na comunidade, na sua igreja, na sua família? Quando eu comecei esse vídeo, eu falei que a gente ajuda às vezes, e eu trago a palavra às vezes na comunidade meio que Paranaguamirim, ali em Joinville. É um bairro de periferia. E quando eu me aposentei, em 2024, da empresa, não era intenção minha ir ou servir numa comunidade de fé, embora participasse de uma comunidade de fé, mas era mais no centro da cidade. E aconteceram algumas coisas que Deus acabou nos levando, juntamente com outras famílias, para servir ali. Então, às vezes, a gente se pergunta qual é o propósito de Deus e por que a gente está ali. E Deus tem seus planos. E a gente sempre se coloca debaixo da sua autoridade, esperando que Ele nos mova, Ele nos mostre o motivo de estarmos ali, de continuarmos ali, de servi-lo naquele local. Só um adendo aí para você entender como é que são as coisas de Deus. No capítulo 5, Esther usa de sua sabedoria e estratégia para mudar as circunstâncias. A rainha Esther atendeu ao pedido do seu primo Mordecai, e por amor a seu povo oprimido, escolheu um modo de agir corajosamente, que colocava sua própria vida em perigo. Ela usou de sabedoria, de estratégia, para mudar a vontade do rei. Esther preparou 2 banquetes para o rei Assuero. Enquanto ele se alegrava entre um e outro banquete, ele acabou pedindo que trouxessem para ele o livro dos feitos memoráveis. Vejam que circunstância que Deus proporcionou. E entre um intervalo entre um banquete e outro, ele lê esse livro, ele lê a história, ou leram para ele a história de Mordecai. Mordecai, o judeu que o livrara da morte em uma ocasião, ele não lembrava desse feito. E como gratidão, o rei Assuero honra Mordecai. Então Esther se revela ao rei como sendo parte do povo que Amã queria fazer o extermínio, queria matar os judeus. E acontece uma reviravolta muito grande. Então, a partir de um banquete que Esther prepara, entre um banquete e outro, o rei lê uma história que havia acontecido. Ele reconhece Mordecai como, entre aspas, o herói que salva o reino. Ele depois
honra a Mordecai e Esther se revela como judia, como parte do povo que Amã queria exterminá-lo. E acontece uma reviravolta muito grande. O que acontece é que Amã, depois, que queria matar os judeus, acaba sendo ele mesmo, por conta de algumas situações constrangedoras, enforcado. Entendemos aqui que Deus agiu em sua soberania para que o rei tivesse conhecimento sobre os atos de Mordecai e honrasse, livrando ele e, consequentemente, os judeus do extermínio. Percebemos aqui que Esther atuou com paciência e ousadia. A história de Esther nos mostra que sempre haverá coisa a ser feita. Faça o que é certo e deixe o resto com Deus. Deus prepara homens, mulheres, para as maiores emergências, as mais diversas situações. O fracasso não é pecado, mas a infidelidade é. Quando Deus falar, quando você ouvir a voz de Deus, haja. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como o povo de Israel no deserto. Nós temos no capítulo 7 a 9 a chamada queda de Amã. Ali é descrito que Amã acaba sendo então destituído e tudo mais, e enforcado depois, e conta também a ascensão de Mordecai. Mostra como a autoridade passa de Amã para Mordecai e o fim da descendência do conspirador contra os judeus. No capítulo 9 de Esther, nós temos a tão famosa instituição da festa do Purim. Purim, que significa, na verdade, significa sorte. E Purim é lançar sortes, é o plural. No capítulo 9, 20 a 23 de Esther diz assim: Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, que também é Assuero, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Então até hoje é assim. Durante 2 dias os judeus anualmente celebram, comemoram a festa do Purim. No versículo 22, ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mordecai e adotaram esse costume anual. O livro de Esther termina com o estabelecimento da festa do Purim, e Mordecai, seu primo, elevado a segundo homem mais importante do reino da Pérsia. Essa festa de Purim é celebrada anualmente até os dias de hoje pelos judeus, geralmente em março, e mesmo esse povo por vezes tenha se desviado de Deus, ele ainda era fiel à promessa da redenção. Afinal, o Messias vinha dele. Esther tem 10 capítulos, e o livro de Esther, o capítulo 10 é o menor deles, onde fala que Mordecai depois é elevado a maior de todos os governantes no reino de Assuero. Concluindo, é interessante que às vezes as pessoas que criticam a igreja por ela ser machista, coisas do tipo, esquecem que da Bíblia temos 2 livros com nomes de mulheres, que é Esther e Ruth. Esquece também dos grandes feitos delas, como temos visto, como a gente estava falando na temática das pregações no Paranaguamirim, falava sobre Eva, sobre Esther, sobre Ruth, e vai ser falado sobre Maria também. E no caso de Esther, é de uma significância e importância incríveis. A Bíblia está repleta de história de mulheres cuja relevância histórica é inegável e exemplar. Vamos terminar elencando as qualidades de Esther para nós levarmos como lição e inspiração para as nossas vidas. Que Esther era formosa e modesta. Não se deixou levar pelo poder real. Que ela era obediente, obedecia ao seu primo mesmo sendo rainha. Que era humilde e corajosa. Que ela concordou em jejuar e interceder pelo seu povo mesmo diante do perigo da morte. Que era leal e persistente, sempre fiel aos seus princípios. Quero lembrar, não um versículo-chave, mas uma passagem-chave. E ela se encontra em Esther, novamente, no capítulo 4, versículo 13 e 16. Mordecai enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta resposta a Mordecai: vá, reúna os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei.
O livro de Esther nos conduz a olhar para a vida das pessoas comprometidas com Deus, se quisermos saber o que Ele está fazendo para levar libertação ao nosso mundo. Hoje talvez nós sintamos que Deus nos abandonou, que não seja vantajoso estar ao lado do Senhor. Nos últimos capítulos de Esther, Deus inverte as circunstâncias. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como cristãos, nosso poder, nossa posição, nossa influência devem ser usados para propósitos corretos e não para satisfação pessoal. Assim como Esther intercedeu pelo povo perante o rei, Jesus faz o mesmo por nós diante do seu Pai. Ele intercede por nós, inclusive quando erramos. Em Romanos, no capítulo 8, 34, a Bíblia diz que quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus também sabia do seu propósito e ecoou as palavras de Mordecai e Esther. No Evangelho de João, no capítulo 12, 26 a 27, a Bíblia diz que Jesus dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar Pai salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim, disse Jesus. E voltamos à pergunta que nos motivou a trazer essa mensagem. Por qual motivo você está aqui? Qual motivo você está na sua família, você está na sua comunidade, você está na sua igreja, você está na sua empresa? Qual é o propósito? Que o Senhor Deus te revele e te mostre no seu coração que o verdadeiro motivo e o principal é seguir a Jesus e servi-lo em qualquer lugar, com amor e com misericórdia. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe. Obrigado e até a próxima.